Podemos dizer que toda a história da humanidade é uma história de aliança. É a história de um Deus de amor que vai ao encontro de seus filhos e lhe propõe um pacto de amor. A história da salvação, relatada na Sagrada Escritura, nos fala desta relação entre Criador e criatura. A narração bíblica da criação do ser humano no livro do Gênesis nos confirma esta verdade. Ela nos revela que Deus selou com os primeiros homens uma aliança que incluía um duplo compromisso de amor. De um lado, Deus faz a exigência: não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. De outro lado, a promessa da imortalidade e o domínio da terra. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O que Deus exige como resposta à sua aliança? Deus quer a obediência. Ele quis que o homem, livremente por toda a vida, se comprometesse com ele em amor. Adão e Eva, por sua vez, estavam conscientes que selaram uma aliança com Deus. E qual foi a resposta que deram ao Criador? Eles pecaram. Usaram mal a liberdade que haviam recebido como o grande dom de Deus. Por seu não, deixaram de cumprir a exigência do mútuo compromisso, rompendo a aliança de amor. Embora Adão e Eva não tenham conservado fidelidade à aliança, Deus, como Pai bondoso e cheio de misericórdia, não abandonou a sua criação. Sempre de novo ele foi ao encontro de seus filhos e lhe propôs a aliança. Ao longo da história humana, chamando instrumentos escolhidos, Deus recordou ao povo sobre a aliança de amor que selara com a humanidade. Depois de ter-lhe ordenado a construção da arca, para nela abrigar toda a família e um casal de cada espécie de animais, Deus disse a Noé: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes. Para alcançar a conservação intacta da fé, a pureza dos costumes em meio da degeneração religiosa e moral daquela época, Deus apresenta-lhe sua exigência de amor. Não comereis a carne com sangue. Ao mesmo tempo, Deus faz-lhe sua promessa divina. Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Depois da morte de Noé, seus descendentes se dispersaram sobre a terra e, pouco a pouco, foram perdendo a fé num único Deus. Adoravam o sol, a lua, as estrelas e até mesmo os animais. Deus, em seu infinito amor paternal, conserva-se fiel ao compromisso feito com a humanidade. Escolhe um instrumento para anunciar esta aliança: Abraão. Deus chamou Abraão e enviou-o a outras terras, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai
de uma multidão de nações. Embora o Senhor tenha prometido fazer-lhe pai de muitos povos, Abraão não tinha filhos. Depois de ter rezado e implorado incessantemente esta graça, Deus ouviu suas súplicas e lhe concede o filho pedido, Isaque. Porém, mais tarde, faz-lhe uma grande exigência. O Senhor Deus lhe disse: Toma teu filho único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Mesmo que fosse difícil para Abraão, e não entendendo o porquê desse pedido, ele leva Isaque à montanha escolhida e está disposto a sacrificá-lo em holocausto. No último momento, porém, vendo a disposição de Abraão, Deus manda um anjo para impedi-lo. Diante da fidelidade de Abraão, Deus confirma a sua promessa. Juro por mim mesmo, palavra de Javé, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, teu único filho, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. A circuncisão do filho de Abraão, Isaque, torna-se o sinal da aliança que Deus promete restabelecer. Isaque é também uma figura de Jesus, o filho do Pai que seria sacrificado para restabelecer a nova e eterna aliança. Deus cumpre sua promessa, concedendo a Isaque, filho de Abraão, 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi vendido por seus irmãos e levado para o Egito. Mais tarde, ele passa a ser o primeiro-ministro do faraó. Sobrevindo uma grande fome em toda a região, Deus permite que os irmãos, favorecidos por José, passem a morar no Egito. Aos poucos, tornam-se um povo numeroso, causando temor aos egípcios, que por todos os meios procuram subjugá-los, ocasionando assim o êxodo do povo eleito. Deus, então, escolhe Moisés como libertador do povo e partícipe da aliança. Por meio de muitos prodígios, o Senhor liberta seu povo da escravidão do Egito, fazendo-o passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. No 3º mês depois da saída do Egito, os israelitas se estabeleceram em frente ao monte Sinai. Deus chama Moisés do alto da montanha e lhe diz: Dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre a asa de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A aliança com Deus foi perenizada no sinal do Decálogo, as pedras nas quais Moisés escreveu os mandamentos que Deus mandara que anunciasse ao povo. Depois da proclamação do Decálogo, Deus faz-lhe a promessa de sua bênção, bem como a todo o povo de Israel, e lhe deu suas ordens. Moisés anunciou ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e escreveu as palavras do Senhor. Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo, que respondeu a uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Eles assumiram a exigência da aliança.
Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. A história do povo de Israel é uma perene história da aliança, na qual Deus, diante da infidelidade do povo, sempre tomou a iniciativa de reatá-la. E o fez de modo particular com os chefes do povo, com Davi e os profetas. Mas sempre de novo, o povo foi infiel à aliança com Deus. Este, então, não escolheu mais um instrumento humano para anunciá-la, mas enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para selar a nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Sob esta perspectiva, toda a história do Antigo Testamento é um processo preparatório para a nova e eterna aliança instituída por Cristo. A Igreja, no documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, nos diz: Foi Cristo que instituiu a nova aliança, isto é, o Novo Testamento em seu sangue, chamando ele, entre judeus e gentios, um povo que junto crescesse para a unidade, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, e fosse um povo de Deus. Esta aliança iniciou-se com o sim de Maria, quando se deu a encarnação do Filho de Deus, e foi consumada no sacrifício da cruz. Ali, Jesus se oferta ao Pai em nosso nome, unindo-nos para sempre ao Pai. Como nosso Redentor, toma sobre si os nossos pecados e os expia. Para reparar a primeira desobediência do homem, de Adão e Eva, torna-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Ele apaga toda a culpa do pecado com o seu sangue e reconcilia-nos com o Pai, realizando a grande promessa da salvação. Nele e por ele merecemos a redenção e tornamo-nos verdadeiramente filhos de Deus, com direito à herança do céu. A exigência da aliança é em todos os tempos a mesma: a obediência na fé. A promessa da presença, bênção e graça que Deus faz em toda aliança, alcança seu ponto culminante na pessoa de Jesus. Ele mesmo, Jesus Cristo, se torna o sinal desta nova e eterna aliança. Na Eucaristia, por Cristo instituída, temos a atualização contínua desta aliança, pois ele mesmo disse na última ceia: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados.